E aí, pessoal, bora para a resenha da 14ª rodada da Premier League. Se você perdeu alguma coisa nesse meio de semana louco, com muita informação na Inglaterra, vem cá que eu vou te contar tudo o que aconteceu, você não vai perder absolutamente nada. Eu sou o Rodrigo Pinheiro e vamos para mais uma resenha da rodada, é claro, destacando os principais jogos desta importante rodada de meio de semana, a primeira rodada da Premier League nesse meio de semana nesta temporada. Claro que vão haver outras ao longo desta temporada, mas você não perde nada aqui no canal. Vamos já iniciando os processos por aqui. Antes de mais nada, eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. E bora fazer essa resenha ficar cada vez mais bacana. Deixe seu comentário que eu estarei sempre respondendo vocês ali na caixinha de texto. Evidentemente que eu vou apresentar aqui a minha tela agora e eu já vou pular para esse momento aqui, ó. Vamos para os resultados da rodada. Tivemos a rodada iniciada na terça-feira, no dia 3 de dezembro, o Crystal Palace vencendo o Ipswich por 1-0. Tivemos o Leicester vencendo o West Ham por 3-1. Importante vitória do Leicester. Primeira vitória e estreia do Ruud van Nistelrooy como treinador do Leicester. Resultado interessante para os Foxes. Tivemos também na quarta-feira a grande parte dessa 14ª rodada. Tivemos a goleada do Everton, hein? O Everton que meteu 4-0 no Wolverhampton, depois de ter tomado de 4-0 do Manchester United no final de semana passado, deu troco no Wolverhampton. Jogo muito importante aí do Everton. O City voltou a vencer depois de 7 partidas. E o City venceu com grande estilo, com De Bruyne, inclusive, marcando 3-0 para cima do Nottingham Forest. Tivemos esse jogo maluco e muito emocionante entre Newcastle e Liverpool, 3-3. Também tivemos a goleada do Chelsea, hein, se consolidando muito bem na vice-liderança do campeonato, 5-1 para cima do Southampton fora de casa. Tivemos o Arsenal vencendo o clássico da rodada contra o Manchester United por 2-0 e tivemos o Aston Villa vencendo o Brentford por 3-1. E os jogos desta quinta-feira, que encerrou a rodada, Fulham 3-1 no Brighton e o Bournemouth vencendo o Tottenham por 1-0. Jogos importantes. Vamos já pular para os nossos destaques. Eu já quero destacar logo os jogos da quarta-feira. Por que os jogos da quarta-feira? Porque foram os melhores jogos da rodada. Começando por isso aqui, ó, Newcastle 3 e Liverpool 3. Jogo muito importante da 14ª rodada. Isaac abriu o placar num belo chute de fora da área. Depois o Curtis Jones aos 5 minutos do segundo tempo, empatando. Depois o Gordon fazendo 2-1 para o Newcastle e o Salah apareceu. Depois de ter dado assistência para o gol do Curtis Jones, ele marcou 2 gols. O primeiro aos 23 e depois aos 38 do segundo tempo. Mas o Kelleher falhou depois de fazer uma boa partida, tá? Inclusive evitando importantes gols aí do Newcastle, que teve várias oportunidades para marcar em alguns outros momentos. Inclusive o Gordon perdendo o gol, o Barnes também, né? Tipo, o Newcastle perdeu gol pra caramba nesse jogo contra o Liverpool, mas o Kelleher estava seguro até esse lance. Ele dá um golpe de vista numa bola cruzada do Bruno Guimarães, uma falta, e aí o golpe de vista vira um tiro que saiu pela culatra. E aí o que acontece? O Schär, no segundo pau, ainda sem ângulo, conseguiu de carrinho completar para o fundo do gol, depois do cruzamento, a falha do Kelleher, que custou aí 2 pontos para o Liverpool, que sai do St. James Park com um empate, segundo empate do Liverpool no campeonato. E, claro, não é um resultado que o Liverpool gostaria, porque vencia o jogo até os 45 do segundo tempo e evita aí, não consegue evitar aí o tropeço, né? Mas, assim, um tropeço até evitar, um tropeço até que dá para entender, tá? Porque o Liverpool ainda tem 7 pontos de diferença para o segundo colocado Chelsea e também o terceiro colocado Arsenal, né? Então tem aí uma gordurinha legal aí para queimar
ao longo das próximas rodadas. O Liverpool, que faz uma boa campanha, não vai ser esse jogo que deixa aí o time do Liverpool sob cheque. Muito pelo contrário, fez um jogo muito seguro. Claro que ainda sofre muito com a ausência do Konaté na zaga, o Quansah e também o Joey Gomes batendo cabeça. Claro que não vivem ali bons momentos porque não jogam, né? Não tem esse ritmo de jogar. E aí, algumas falhas defensivas do Liverpool que raramente toma 3 gols, né, no campeonato. Pela primeira vez tomando 3 gols num jogo. E aí acaba tomando esse empate. Mas destaque para o Salah. 1 gol, 2 assistências. Inclusive, vídeo no canal falando sobre ele. Destaque da 14ª rodada, Mohamed Salah. Chegando a 13 gols, o artilheiro isolado no campeonato, passando o Haaland. E outro destaque vai para as 8 assistências que ele tem no campeonato, só atrás do Bukayo Saka, com 10 passes para gol. São 21 participações para gol do Salah nessa temporada. Lembrando que o Liverpool tem 29 gols. 29 gols, 21 participações para gol. É algo louco, né? É bizarro. É como se fosse ali uns 70% dos gols do Liverpool saindo dos pés do Salah. Já pararam para pensar nisso? Louco demais, né? Mas é isso. Liverpool joga com o Everton no sabadão de manhã, às 9h30. Inclusive, teremos live reaction aqui no canal sobre esse grande jogo. É o clássico de Merseyside. A gente vai acompanhar o clássico de Liverpool, entre Everton e Liverpool. Jogo aonde? No Goodison Park, às 9h30. Beleza? É isso. O Newcastle perdeu uma oportunidade, né? O Newcastle está na 12ª colocação com 20 pontos. Não vence há 3 rodadas. Já antes desse jogo vinha de tropeço com o Crystal Palace e derrota para o West Ham. Mas encara o Brentford fora de casa. O Brentford que vem tendo bons momentos, tá? O Brentford é o 11º colocado. Perdeu para o Aston Villa na rodada. No final de semana goleou o Leicester. Mas é um Newcastle que precisa reagir. Mas vale muito a gente trocar um pouco de ideia desse Liverpool, que não foi bem no primeiro tempo, mas que fez o segundo tempo muito, muito bom, né? Não foi um Liverpool interessante. O McAllister teve a principal oportunidade no primeiro tempo e o Newcastle foi muito bem na primeira etapa, poderia até ampliado o marcador, e só teve o gol do Isaac, inclusive um belo gol do sueco, camisa 14 dos Magpies. Agora, tem que melhorar esse time, né? Esse time do Newcastle precisa dar uma reagida, e o fundo árabe precisa dar um investimento legal aí para esse time aí, né? Porque não é o dono lá, o dono do Newcastle é o príncipe da Arábia, né? Então o cara tem dinheiro pra caramba. Só que tem um fair play financeiro, também tem que tomar cuidado. Vamos para esse jogo aqui, ó, 5-1, sem trabalho nenhum. Chelsea tomou ali um susto com o Aribo empatando, depois do Dizazi abrir o placar numa cobrança de escanteio aos 7 minutos. O Aribo igualou, mas depois disso foi só pancada, tá? O Chelsea finalizou 28 vezes no gol do Southampton, Nkunku, Madueke, Cole Palmer, Sancho. Cole Palmer com 9 gols, artilheiro isolado do Chelsea na Premier League. Agora o Nicolas Jackson, vice-artilheiro com 8, não participou, foi poupado desse jogo. O Chelsea que encara o Tottenham na próxima rodada, tá? Jogo importante do Chelsea, jogo na arena do Tottenham, tá? O Tottenham, para variar, eu vou falar um pouquinho aqui também, porque é inacreditável como os Spurs vivem uma montanha-russa nessa temporada. 10ª colocação com 20 pontos, mas vou falar daqui a pouquinho. O Chelsea joga um futebol muito interessante. Tá, perdeu para o Liverpool, perdeu os clássicos. Claro que o Chelsea tem evoluído, tem mostrado uma força muito interessante. Não tem mais tropeçado tanto. 8 vitórias, 4 empates, apenas 2 derrotas, 31 gols no campeonato. O melhor ataque do campeonato inglês, tá? E vem fazendo um papel muito bacana nesta atual temporada da Premier League, o Chelsea, do ex-Maresca. Ninguém esperava que o Maresca ia dar liga nesse time, mas ele foi muito esperto, cara. Ele pegou os jogadores que ele queria trabalhar,
jogou a real de jogadores que não iriam ser aproveitados, e foi isso que aconteceu. O Chelsea começou a dar uma limpada no elenco e conta só com os jogadores que ele gostaria de ficar lá. E aí monta um elenco muito competitivo, né? Pedro Neto não jogou? Não jogou, mas o João Félix foi muito bem. O Madueke, mais uma vez, muito importante. E outro detalhe, Cole Palmer ditando o ritmo do time. E o Enzo Fernandes fazendo chover, né? Tá muito bem o Enzo Fernandes, um dos principais garçons desse time. E o Moisés Caicedo também é um cara que tem segurado o tranco no meio de campo, sendo um volante de muita qualidade. Tem o Lavia também, que foi outra contratação que, claro, demorou para pegar ritmo porque sofreu muita lesão, mas é um Chelsea muito bacana, tá? O Enzo Fernandes tem 7 assistências nos últimos 5 jogos. É um negócio surreal. Inclusive, ele deu assistência para o gol do Dizazi, o gol que abriu o placar no St. Mary's. E assim, é um time bem interessante, tá? É o melhor início do Chelsea desde 2022 com o Thomas Tuchel no comando. Hoje o Thomas Tuchel tá na Inglaterra, ele ainda não estreou. Ele vai estrear só em março, quando a data FIFA retornar. Mas é um Chelsea que respira ares mais leves. E a gestão de Todd Boehly vai mostrando que, com paciência e maturação, esse elenco vai crescer cada vez mais. E o Estevão vai chegar no meio do ano. Junto com ele, o Kendrick Pais. Então, bora ficar de olho, que é um Chelsea que tem grande valor futuro. O Sancho também chegando a ter 3 gols já na Premier League. Ele sendo um papel importante vindo do banco. Então foi bem legal também acompanhar o Jadon Sancho recuperando aos pouquinhos o seu futebol e a sua confiança. É o Chelsea. Surpreendente, tem vídeo no canal falando só do Chelsea. Crescimento com 28 pontos e vai caminhando para uma tendência a disputar diretamente essa vaga na Champions League. Eu acho o título um pouco difícil, mas vaga na Champions League vai se tornando algo real em 14 rodadas, né? Após 14ª rodada. Outro jogo aqui, ó. Aleluia, 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 aleluia. O City venceu. Venceu depois de 7 jogos, depois de 4 derrotas seguidas na Premier League, hein? O City perdeu por Bournemouth, perdeu para o Brighton, perdeu para o Tottenham, perdeu para o Liverpool e agora venceu o Nottingham Forest por 3-0 com o De Bruyne de titular, coisa que não acontecia desde setembro. Desde o início da temporada. O De Bruyne não jogava desde setembro como titular do City e ele foi muito importante. No gol do Bernardo Silva, depois ele faz o gol dele e depois o Jeremy Doku dá números finais no segundo tempo, diante do Nottingham Forest, que teve um início bem legal, chegou a estar ali no G4, todo mundo, o Nottingham Forest, vai ser o Liverpool, inclusive, foi a única derrota do Liverpool na competição, foi contra o Nottingham Forest. E o City não deu sopa para o azar, jogou futebol bastante acertadinho, né? Então foi bem legal a gente ver esse City crescendo, evoluindo, e é muito legal, aos pouquinhos. O Guardiola também tira esse peso, né? Claro que todo mundo começou a falar, depois de 7 derrotas, isso é engenheiro de obra pronta também, né? Eu acho isso do caralho. Depois que o City perde 7 jogos, ninguém presta, né? De Bruyne, como é que fala? Tem que trocar o time todo. Mas é um sinal, sim, de algumas coisas, de jogadores que não vêm desempenhando a mesma coisa, mas as lesões têm prejudicado muito o City, não é verdade? E isso, claro, tem levado muito em consideração aí algumas coisas. Claro que existem alguns jogadores que o City poderia olhar com carinho e perceber que não tem mais mostrado uma evolução e você pode até trocar, que é o caso do Grealish. O Grealish é um cara que já vem jogando mal há um bom tempo, né? Só que o De Bruyne tem um caso muito importante. O ruim do De Bruyne, por mais que ele foi importante nesse jogo, o ruim do De Bruyne nos últimos anos é que ele nunca está 100% à disposição do time, porque sofre de problemas físicos, né? Sofre com muitas lesões. E nessa temporada ele novamente perdeu bons jogos, importantes jogos. Depois a gente pega com mais calma e fazer um vídeo sobre
cada jogador ali. Inclusive, eu estou preparando alguns materiais legais aí para ir soltando ao longo da próxima semana, a respeito de jogadores que ficam muito tempo lesionados e que essa equipe sentem falta deles, né? E o De Bruyne é um caso desse, porque o De Bruyne bem, saudável e tecnicamente bem, ele faz a diferença. O quem não está fazendo muita diferença é o Sr. Gundogan, né, que precisa aparecer mais, né? Inclusive voltou para o City a pedido do Guardiola, depois que o Barcelona precisava abrir mão dele para registrar o Dani Olmo, que coisa bizarra, né? Precisou abrir mão do Gundogan para registrar o Dani Olmo, o reforço contratado junto ao Leipzig, né? Por conta da bagunça financeira que se encontra no Barcelona. Mas faz uma boa temporada. Mas o City tem alguns jogadores que precisam acordar um pouco. E talvez seja um alento aí. Bernardo Silva voltando a marcar, que está sendo muito criticado. De Bruyne, o Doku que voltou de lesão, mas antes da lesão estava jogando muito bem. Então é um City que volta ao G4, depois de ter vencido o Nottingham Forest. Vai a 26 pontos, o Liverpool pega o Crystal Palace na próxima rodada. Jogo em Londres, no Selhurst Park. Sabadão, hein? Dia 7 de dezembro. Que horas que é aqui? Meio-dia. Meio-dia nós teremos esse jogo. Outro jogo legal aqui que também podemos falar, ó, o Everton, cara. Isso aqui é legal, hein? Vamos falar um pouquinho do Everton. É porque só falar de time grande? Não, eu quero falar do Everton também, pô. Dono de 9 títulos ingleses, o Everton. O último título em 86, quando eu nasci. Acusei a idade agora, hein? Que isso. O Everton venceu por 4-0, hein? Com 2 gols contra do Dawson, o zagueiro experiente do Wolverhampton, que teve uma noite daquelas para esquecer, né? 2 gols contra e complicado. O Ashley Young se tornou o jogador mais velho a marcar gol de falta na história da Premier League, hein? Ashley Young, 39 anos o Ashley Young. E ele é o 4º jogador mais velho a marcar numa partida oficial da Premier League. Que isso, hein? Provavelmente o mais velho deve ser o Teddy Sheringham, porque eu lembro o Teddy Sheringham com 40 anos jogando na Premier League, ali em meados de 2006, 2007. O grande Teddy Sheringham, que depois, já na reta final da carreira, jogava no Portsmouth, jogou no Tottenham também. Depois de uma passagem bastante brilhante no Manchester United, do Teddy Sheringham, que jogou Copa do Mundo, né? Jogou Copa do Mundo de 98, jogou a Copa do Mundo de 2002. O grande Teddy Sheringham, muito folclórico, inclusive. O tio Goró, hein? Mas era um cara que jogava muito, era a responsa. E o Everton venceu esse jogo, pessoal, diante de um time muito fragilizado, que é o Wolverhampton, que despencou lá na zona de rebaixamento, tinha saído, ele vinha com 2 empates e 2 vitórias. Aí nas 2 últimas partidas tomou 4-2 do Bournemouth em casa e apanhou do Everton fora de casa por 4-0. Para o Everton, resultado muito positivo, vai pegar o Liverpool no sábado às 9h30, né? E é o 15º colocado com 14 pontos, é a 3ª vitória do Everton na competição, além de 5 empates e 6 derrotas, mas já está um pouquinho distante da zona de rebaixamento. 5 pontinhos ali do Ipswich, 18º na zona de rebaixamento, o Ipswich que perdeu na rodada, né? O Ipswich teve o favor de perder para o Crystal Palace por 1-0, gol do Matetá. Inclusive o Wolverhampton lá embaixo, né? 9 pontos, penúltima colocação, 2 vitórias apenas, 3 empates e 9 derrotas. O Michael O'Neill sob forte pressão. E os brasileiros, o único que tem jogado ali é o João Gomes e o Matheus Cunha, o resto do time bem mais ou menos, tá? Tem o Leminar, tem alguns caras legais, aí tem o Larsen também, que tem feito um papel interessante. Engraçado que o Wolverhampton penúltimo colocado, cara, ele tem 22 gols, cara. É um dos ataques mais interessantes do campeonato. Por exemplo, o Wolverhampton tem mais gol que o Manchester United, tem mais gol que o Newcastle, e tem o mesmo número de gols do Aston Villa. Olha que coisa legal. Tem mais gols que o Fulham, né? Então, assim, é um time que faz muito gol, mas tomou 36 gols, a pior defesa da Premier League. Aí fica complicado, né? E tem que arrumar, né? Porque vendeu o Kilman para o West Ham, e mesmo o Kilman no West Ham vai de mal a pior, porque perdeu do Leicester 3-1, jogando até bem, finalizando pra caramba, mas não conseguiu fazer gol de jeito nenhum e tomou 3-1 do Leicester. Fica complicado, né? Mas é isso. Vamos dar sequência aqui, mas o Everton vencendo aí
para alegria, né? Vamos falar um pouquinho dessa pouca vergonha aqui, ó, chamada Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur, 20 pontos, 10º colocado, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 28 gols e 15 sofridos, 13 de saldo. E é um perde-ganha, não pega para capar. Ó, ganha do Aston Villa por 4-1. Depois perde para o Ipswich, lá embaixo, por 2-1. Goleia o City por 4-0. Empata com o Fulham 1-1 em casa. E perde por Bournemouth por 1-0. Gol do Hilsen, zagueiro, logo aos 17 do primeiro tempo. E olha, o Bournemouth teve muita oportunidade para fazer gol no segundo tempo. Teve oportunidade com o Cliver, teve oportunidade com o Evanilson, teve gol anulado do Evanilson corretamente, teve o Semenyo também jogando bastante. Bom time do Iraola, o Bournemouth, 9º colocado com 21 pontos, 2 vitórias seguidas, venceu o Wolves, né? E agora vence o Tottenham. E o Tottenham não dá para entender, cara, na moral, mano. Esse time do Tottenham é bizarro. E vai pegar o Chelsea, tá? Que vem numa toada absurda, jogando muito bem. E o problema do Tottenham é que teve o Ben Davies lesionado, hein? Van der Ven tá fora, o Romero tá fora e agora o Ben Davies fora, hein? Vai ter que se virar aí na questão de zaga para a próxima partida com o Chelsea, com jogadores lesionados, uma dor de cabeça pro Ange Postecoglou, que botou o Son na reserva, botou o que mais? Botou uns caras na reserva aí. O Son começou no banco, teve várias mudanças esse time do Tottenham para essa partida. E mesmo assim, nem com o Son fez um gol também anulado corretamente por impedimento. E o time do Tottenham muito mal, tá? Criou muito pouca imaginação. O James Maddison não fez um bom jogo. O Kulusevski também não apareceu. O Brennan Johnson também. Inclusive o Postecoglou muito bravo na área técnica, né? Bem desapontado com esse time que é uma verdadeira montanha-russa, cara. Pura irregularidade esse Tottenham que desperdiça uma oportunidade de ouro, tá? Porque se vencesse ia estar ali no sexto lugar ali, ó. Podia até ultrapassar o Fulham e terminar a 14ª rodada na 6ª colocação ali na zona de Conference League, né? Mas não, perdeu e foi muito mal, né? Mas é isso. Vamos ver o que espera do Tottenham, que ganha jogo grande e perde jogo pequeno. Com todo respeito ao Bournemouth, tá? Que venceu o City, venceu o Arsenal e venceu o Tottenham. Venceu 3 times importantes da parte da tabela do Big Six em casa. Então, importante ficar de olho nisso, né? Mas é o Bournemouth do Iraola mandando muito bem. Vamos aqui falar mais um pouquinho sobre Arsenal e Manchester United, porque o escanteio manda tudo, né? O escanteio do Arsenal é a grande arma. O time que gosta de bola parada. O time que está fazendo uma ótima campanha, né, de bola parada, né? O time que está redondinho, né? Quando o assunto é bola parada, graças a Nicolas Jover, o auxiliar técnico do Arteta, que está no Arsenal desde a temporada passada. E detalhe, desde a temporada passada, contando a temporada passada e mais essa, são 22 gols de escanteio de bola parada do Arsenal, um dos times mais importantes no futebol europeu quando o assunto é bola parada, e o Arsenal simplesmente virou um pega para capar, um terror dos adversários quando o assunto é bola parada. 2 gols de escanteio, o gol inicial que foi marcado pelo Timber aos 9 minutos do segundo tempo, e depois outra cobrança de escanteio, e aí a bola foi rebatida primeiro pelo Partey e, sem querer querendo, o Saliba tocou de costela e a bola morreu no fundo do gol do goleiro Onaná. 2 gols de escanteio, mas um jogo muito truncado, tá? O primeiro tempo foi muito ruim. Teve poucos lances, poucas jogadas de perigo. Do United teve um chute cruzado do Dalot, teve um do Gabriel Martinelli que ele desperdiça na entrada da pequena área chutando por cima. E no segundo tempo o Arsenal teve mais oportunidades que o Manchester, tá? O Manchester teve muitos problemas de criação de jogadas. O Mason Mount começou como titular, não foi bem. Depois entrou o Rashford, Diallo tentando correr um pouquinho mais, tentando fazer um pouquinho de
de força ali no ataque, mas muito pouco. O Højlund muito abaixo. O Zirkzee entrou também, não acrescentou nada. O Malásia, jogando pela primeira vez como titular do Manchester United, jogou até o intervalo, ainda sem ritmo, mas substituído, mas positivo a volta dele pela primeira vez como titular, depois de 1 ano e meio fora, contratação que gerou uma expectativa. O próprio Erik ten Hag não conseguiu ter o Malásia à disposição e também não vai ter o Luke Shaw ainda por um bom tempo, né? Agora o Rubem Amorim, né? A tentativa de ter o Malásia, o Erik ten Hag sempre tentou, mas muitos problemas ele sofreu pós-operatório da cirurgia de joelho. E aí o Erik ten Hag demitido, o Rubem Amorim agora sofrendo com alguns probleminhas nesse setor, mas o Malásia agora está de volta, está aos pouquinhos pegando o ritmo, vai ajudar. Mas é um time do Manchester United que precisa melhorar bastante. E é claro que o Rubem Amorim falou que a jogada de bola parada precisa ter um pouco mais de atenção, né? E é um time do Arsenal que domina, cara. É um Arsenal que procura muito a bola parada, o time do Arteta, tá? Esse é um problema que eu acho. Não se pode toda hora pautar a bola parada, mas é um time que também faz gol de bola rolando. Mas o Arsenal tem como grande força, como arma, a bola parada, e são 22 gols aí desde o início da temporada passada, contando com agora. É um time muito mortal. E olha que não contou nem com o Calafiori, nem com o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães, que é um dos artilheiros dessas jogadas de bola parada do Arsenal, sempre o zagueiro artilheiro ajudando, mas não esteve presente. Mas o Timber e o Saliba deram conta do recado nesse jogo em que o Arsenal venceu com justiça, foi o melhor time em comparação ao Manchester United, sim, e o Manchester United é muito abaixo, precisa melhorar bastante, mas é um United que ainda segue tendo problemas, não ganha jogo grande ainda nessa temporada, derrota para o Liverpool, derrota para o Tottenham, e o próximo clássico que o United vai pegar ainda, acho que em dezembro, é o City, dia 15 de dezembro. Jogo contra o City. Esse aí vai ser um pega para capar também. Outro jogo aqui legal para a gente encerrar, o Aston Villa 3-1. Aleluia também, Aston Villa. Voltou a vencer depois de 5 rodadas. E o Ollie Watkins marcando de pênalti, o Morgan Rogers também deixando dele, o Matthew Cash também marcando, o Naemery feliz com o time no Villa Park, vencendo o Brentford com o Damsgaard que descontou, mas é um Brentford que vai encarar o Newcastle na próxima rodada, e o Aston Villa vai encarar o Southampton em casa. Importante também para o Aston Villa vencer esse jogo, já que o Southampton vem de uma goleada diante do Chelsea. Vamos às estatísticas do campeonato, rapidinho, para a gente terminar. Ó. Aqui nós temos o Salah como artilheiro do campeonato com 13 gols. O Saka é o principal passador, principal assistente com 10 assistências. O líder de passes corretos na Premier League é o Van Dijk. E o líder em clean sheets é o Onaná, com 6. O Pickford ali embaixo com 5, junto com o Raya, junto com o Matt Sells, do Nottingham Forest. E é isso, rapaziada. Aqui, ó, o Haaland parou de fazer gol e o Salah ultrapassou. E veja ali nas assistências, o Salah, segundo melhor assistente ao lado do Palmer, ali com 6. O Bruno Fernandes tem 5. O Diallo ali tem 5. O Damsgaard também com 5. E é isso, ó. Vamos aos jogos que vamos ter na próxima rodada, a 15ª. 15ª rodada, bem legal. Vamos rodada com jogos no sábado, no domingo e na segunda. Vamos começar no sabadão? No sabadão aqui nós temos às 9h30 da manhã Everton e Liverpool, você acompanha aqui no canal. Aston Villa e Southampton ao meio-dia. Brentford e Newcastle também ao meio-dia. O Crystal Palace encarando o Manchester City também ao meio-dia. E o Manchester United encarando o Nottingham Forest no Old Trafford às 2h30 da tarde. Além disso, no domingão temos Fulham e Arsenal às 11 horas, clássico londrino. Depois nós temos Ipswich e Bournemouth, às 11 também. E o Leicester e Brighton jogando às 11. E o clássico Tottenham e Chelsea às 1h30 da tarde. Segunda-feira, o segundo de Premier League tem o jogo entre o West Ham e Wolverhampton. West Ham com o Roland Lopetegui sobre forte pressão. E se perder aqui, meu amigo, demissão na certa, tá? É a gota d'água, inclusive informação do The Athletic que existe uma pressão enorme para o Lopetegui vencer esse jogo. Se não vencer, tropeçar. Tchau, tchau, Lopetegui. E que ele teve bons reforços para essa temporada, inclusive, né? Esse jogo no Estádio Olímpico de Londres, 5 horas da tarde.
Tabelinha de classificação para a gente fechar aqui o nosso bate-papo da 14ª rodada. Vamos aqui, ó. Eu vou passar e aqui a gente conta, ó. Liverpool primeiro com 35 pontos. O Chelsea, vice-líder com 28. O Arsenal terceiro com 28. City é o quarto colocado com 26. O Brighton na quinta colocação com 23 pontos. O Fulham, sexto colocado com 22. O Nottingham Forest, sétimo colocado também com 22. O Aston Villa, oitavo, também com 22. O Bournemouth, nono com 21 pontos. O Tottenham, décima colocação com 20 pontos. O Brentford, 11º com 20. O Newcastle, 12º com 20 pontos. O Manchester United, 13º com 19. Aí vem a parte de baixo da tabela, com o West Ham, 14º colocado ali com 15 pontos, o Everton 15º colocado com 14, o Leicester 16º com 13, 17º o Crystal Palace com 12, e aí a zona de rebaixamento com o Ipswich Town com 9, 18º, penúltimo colocado 19º o Wolverhampton com 9, e o Lanterna 20º colocado o Southampton com 5 pontos. E é isso, rapaziada, depois de uma rodada doida, com vários jogos interessantes, fica aqui alguns destaques importantes do que você perdeu ou que você acompanhou e queria ter uma opiniãozinha legal para uma resenha. Isso foi o que rolou na 14ª rodada e no final de semana eu estou de volta. Estou de volta com mais conteúdo aqui no canal, conteúdo ao vivo, vídeo e ao mesmo tempo depois os nossos resumos da rodada, os destaques da rodada para mais uma edição de Premier League. Vamos para a 15ª rodada. E, é claro, você vem junto com a gente no like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e vamos juntos nessa, hein? Eu agradeço demais quem esteve aqui comigo, muito obrigado. Eu volto em breve com mais conteúdo por aqui, hein? Até mais, valeu, tchau, tchau!